Tô entrando ao vivo, tá? Então tô entrando ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e também entrando ao vivo no Instagram. Então, galera que tá aí já, eu tô linkando aqui o tema de hoje. Professor. Beleza. Ah, beleza, Aê! boa. Agora sim. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá me ouvindo bem? Tá, acho que Tô tá perfeito. então beleza. Som tá perfeito, a imagem também. Então, Tranquilo. perfeito. Bom, galera, bem-vindos aí a essa live. É importante ressaltar aqui que na verdade, eu convidei o Andrei, que é um professor de um nicho diferente do que eu venho conversando. Eu conversei com personal trainers, eu conversei com professores de yoga, e agora eu estou trazendo um professor de jiu-jitsu. Então, a ideia central, obviamente, é contribuir, compartilhar aqui toda a minha expertise como profissional, como empresário, para os profissionais em geral. Então, eu estou trazendo pessoas que, eventualmente, podem trazer mais contribuição e também pessoas que estejam com um dilema como profissional e tal. Não é o caso do Andrei, mas é isso, tá? Então, compartilhe, curta, inscreva-se nos canais, e é uma forma de saber que eu estou indo aí no caminho certo para poder ensinar e ajudar vocês. Beleza? Bom, boa noite, Andrei. Para mim é realmente um prazer ter você aqui. E aí eu queria já começar assim, não vou nem deixar, já vou direto na... Então eu queria que você contasse um pouco de você, da sua história, né, dentro do jiu-jitsu. Então, para quem não te conhece. Então vamos lá. Boa noite. Oi, Dani, tudo bem? Foi um prazerzaço estar aqui com você. Né, um grande amigo, um irmãozão e um companheiro de equipe, né, de treino. Com saudade de treinar, né? Como a gente estava falando agora. Muito. Mas daqui a estamos voltando, né, cada dia melhor, cada dia mais firme, né? Com a volta dos tatames, academia abrindo, a volta dos treinos também. Então a gente vai conseguir retomar tudo isso. Daqui a pouco a gente está treinando junto de novo. É o seguinte, eu comecei o jiu-jitsu em 1994, né? Joguei futebol minha vida inteira. E aí eu resolvi um amigo meu jogar futebol comigo. Falou, pô, tô treinando jiu-jitsu, é muito legal. Eu falei, sério? Ele falou, vamos lá fazer uma aula. Aí eu fui fazer uma aula, foi uma só. É o que eu falo para meus alunos hoje, né? Jiu-jitsu tem eles falam, pô, mas como é que é, né? Eu falo, só tem um problema, se você começar, você não para. Aí esse meu amigo parou na faixa azul e eu continuei até hoje, né? Então são 27 anos treinando jiu-jitsu. Aí eu comecei na companhia atlética, né? Companhia Paulista de Jiu-Jitsu com o Júnior. E aí depois o Júnior foi para os Estados Unidos e eu, com tipo, faixa branca e azul, eu treinei com o Júnior. E aí a partir da faixa roxa eu treinei com o Leitão. Quando o Júnior foi para os Estados Unidos, o Leitão assumiu as aulas dele e eu continuei treinando com ele. A partir de 98 eu era faixa roxa, a partir de 98 comecei a dar aula. Então eu dou aula desde 98, peguei a minha faixa preta em 2001 e em 2012 eu era advogado, né? Eu advogava até antes de começar a treinar jiu-jitsu. Foi meio, quando eu me formei na faculdade, foi meio simultâneo que eu comecei a treinar. E aí em 2012 eu resolvi colocar os dois pés numa jangada só. E aí eu parei, larguei a advocacia para viver de jiu-jitsu. Tem até um pouco a ver com o que você tá, com o seu trabalho aí, com toda a sua expertise. E aí eu com 2012 eu resolvi, né, também conversei com um primo meu que estava já é advogado, né, é um sócio do Pinheiro Neto, então um advogado de renomado, e aí ele falou, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, jiu-jitsu. Falei, então bora, vai pro jiu-jitsu, entra de cabeça lá, põe os dois pés numa jangada só e bora, vai para cima. Eu falei, fechou. De uma hora para outra, Dani, eu saí do escritório, eu nunca mais voltei. Eu montei uma grade com o dia inteiro dando aula
E eu tô desde então, desde 2012 até hoje, são 9 anos que eu tô o dia inteiro dando aula de jiu-jitsu. Tem coisas que você está falando que eu não conhecia e que eu tô me identificando. Eu comecei jiu-jitsu em 96, então também faz um tempinho aí, né, de treino. E algumas pessoas, eu entrevistei o Caio Guadagnin, que é um personal trainer, que ele foi seu aluno. Ele foi seu aluno na companhia, ele me contou. Sim. Então, ele falou super bem de você. Eu fiz uma live com o Gustavo Horendorf, que agora está treinando com você. Sim, ele está aqui com a gente também. Legal. Então, é muito legal ouvir isso e é muito legal esse processo de transição, que eu também fiz aqui algumas entrevistas com algumas pessoas que estavam nesse processo de transição. No caso, eu fiz com a Fabiana, que é para o yoga, mas era uma arquiteta de renome, aí, tipo, não, quero fluir por um outro caminho. Ficou com os 2 pés por um período dessa jogada e depois decidiu o caminho. Então é muito legal te ouvir falar isso. E você sabe que o que é engraçado, né, para todo mundo que eu conto, todo mundo que vem falar sobre isso, as pessoas falam assim, é 100%, unanimidade. Pô, mas agora você faz o que você gosta. Cara, eu gostava de advogar, eu falo para todo mundo, mas eu não tinha problema nenhum em advogar, eu gostava muito de advogar, eu gostava muito de trabalhar, eu trabalhei minha vida inteira, tipo, com prazer, gostando, indo para o escritório todos os dias, mas eu amo o que eu faço também hoje, jiu-jitsu. E você gostar muito de 2 coisas e querer fazer as 2 coisas é muito difícil. Eu acho que a gente vai até se aprofundar nesse assunto, mas eu acho que hoje, na minha opinião, para você conseguir viver do jiu-jitsu, você precisa fazer só jiu-jitsu. Você precisa ter o dia inteiro, é um trabalho isso hoje, então você precisa, no mínimo, 10 horas por dia estar vivendo jiu-jitsu. É o que eu faço, né? Chego na academia às 6h30 da manhã, eu vou embora às 10 da noite. Inclusive, a live que eu estou fazendo hoje é aqui da academia, eu estou aqui no tatame. Você falou 2 coisas que eu acho que são muito legais, que você tem esse perfil, eu me identifico muito porque é como eu faço também. A primeira aula é às 5h30 da manhã e vai até às 11 da noite direto. Mas eu sei que muita gente não se identifica com esse perfil das 6 da manhã até a noitão. Então tem pessoas que querem trabalhar menos. Obviamente, o que eu acredito é que as pessoas elas podem, independentemente do perfil, ter um resultado expressivo como profissional. Então, seja o jiu-jitsu, seja o yoga, seja o personal trainer ou qualquer outro nicho. Então, mas Dani, acontece o seguinte, o jiu-jitsu ele não é um esporte praticamente novo. Ele é um esporte amador ainda. Ele tem algumas partes dele estão se profissionalizando. Então você tem patrocínios hoje um pouco mais altos, tem atletas que vivem de patrocínio, né? Isso não acontecia anteriormente. Você tem campeonatos pagando quantias expressivas de dinheiro também, que os atletas conseguem viver com esse valor, né? Pelo menos sobreviver por um período, né? Com esse valor. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele consegue hoje, financeiramente, te dar muito mais condições do que antes. Mas ainda é um esporte em ascensão, é um esporte que não tem o dinheiro no jiu-jitsu. É muito difícil você ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. Então, eu acredito que para você conseguir ganhar um pouco de dinheiro com o jiu-jitsu, não falo muito ainda, você precisa trabalhar o dia inteiro, você não tem opção. Eu não enxergo hoje outra opção, a não ser você acordando 6 da manhã, chegando na academia às 7 da manhã, porque 7 da manhã é horário nobre. Aí você dá uma aula meio-dia, não é um horário tão nobre, mas é um horário que você tem que fixar na sua academia. E você dá uma aula das 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, são horários nobres hoje. Horário nobre, 6 da tarde antes, passou para o horário das 9, o pessoal trabalha até as 8, até as 9. Então quem quiser dar aula até das 10 às 11, é uma aula que você consegue colocar um número de 20, 30 alunos até numa aula dessa. Então, se você vai começar às 7 da manhã e você tem que terminar às 10 da noite, por que não colocar durante o dia inteiro uma grade completa de aulas? Entendeu? E aí eu acredito hoje que a única opção que você tem de ganhar dinheiro com jiu-jitsu hoje é dando aula o dia inteiro e vivendo isso aqui o dia inteiro. Eu tenho até uma frase que eu uso muito, né, no Instagram, em várias fotos que eu posto, assim, periodicamente. Eu falo assim, muitos vivem disso, mas poucos vivem isso. Né? Então você viver do jiu-jitsu é uma coisa, você viver o jiu-jitsu é outra. E para você realmente ter sucesso com o jiu-jitsu, você precisa viver do jiu-jitsu e viver o jiu-jitsu.
Perfeito. É como eu enxergo, por exemplo, o yoga. O yoga é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é a mesma coisa. Não adianta eu só viver de yoga, mas não viver o yoga, não vivenciar a coisa. É igual. O Ale Betts está aqui, o Ale Spatz, que é um puta professor de música, ele falou que na música é a mesma coisa. Então, os nichos eles vão se equilibrando aí, né? E Andrei, me fala uma coisa. Me chamou muita atenção. Eu nasci na Bering, saí da Bering ano retrasado, já nem lembro mais com a pandemia. A gente saiu da Bering, acredito, em 2019. E depois de tantos anos na Bering, eu travei contato com a Tetris e foi uma coisa que me chamou a atenção. Obviamente, você, como líder da Tetris, me chamou a atenção a organização, me chamou a atenção o próprio marketing que você faz com a equipe. Então, eu achei isso muito interessante. Queria te dar esse feedback, porque eu achei realmente um ponto fora da curva. E eu queria saber, dentro desse processo, porque até é uma equipe nova, né? A equipe tem o quê? 6, 7 anos? 7 anos, isso. 7 anos. Então, é uma equipe nova. Então, eu queria que você falasse um pouco também disso, dessa estrutura, porque você falou aí que por exemplo, no jiu-jitsu, existem patrocínios, existem alguns atletas que vivem do jiu-jitsu, pouco, mais ou menos e tal, mas existe um pouquinho, mas o grande processo no seu caso, foi dar aulas, como você falou, cara, estou desde manhã na academia, vou até à tarde, dou aulas e tenho um time, né? Uhum. E aí foi crescendo. Agora, tem pessoas que acham que, por exemplo, só se eu for o Andrei, só se eu abrir uma equipe que eu posso ter um resultado. Eu queria que você falasse um pouco dessa transição do Andrei entrando aí, né, saindo da advocacia, entrando de cabeça no jiu-jitsu, e o que você enxerga como um profissional que talvez não vai ser o Andrei que vai ter um monte de academias filiadas à Tetris, por exemplo. O que você Perfeito. Então, em 2012, quando eu resolvi largar a advocacia para viver do jiu-jitsu, foi uma transição que, inclusive, eu saí de uma equipe que eu estava para montar uma outra equipe. Não era nem a Tetris na época, né? Foi 2012, a Tetris é de 2014. O que eu enxergava? E hoje eu consigo ver muito mais essa figura da academia, de como você consegue realmente viver do jiu-jitsu. Então, eu enxergava que antes você tinha que ter 100 alunos, independente de onde você estivesse, né? Então, era um número que eu traçava, eu falava, bom, se eu tiver 100 alunos, eu consigo ter um faturamento mensal, né, X, e eu consigo viver disso daqui. Hoje, eu não enxergo mais dessa forma. Hoje, eu acho que para a pessoa viver do jiu-jitsu, ela precisa ter um processo e ela precisa criar produtos para que ela possa ter várias fontes que você vai ter de renda no jiu-jitsu. Então, em 2012, quando eu resolvi viver do jiu-jitsu, eu conversei com o meu mestre, né, com o Leitão. Falei, Leitão, eu vou sair da companhia, porque a companhia, e é o que eu vejo hoje, a sede dela era a Companhia Paulista, a sede dela era na Companhia Atlética. Uhum. E é o que eu enxergo hoje. Você não consegue, eu dei aula 6 anos, até antes da pandemia, eu estava dando aula na Biorritmo. Eu dava aula numa academia no Campo Belo, na Projeto Brasil, também, que eu sempre tive 60 alunos na Projeto Brasil. E hoje eu não enxergo mais um professor tendo sucesso, ganhando dinheiro, dando aula numa academia. Uma academia de rede, uma academia de bairro, entendeu? Eu acho que ele precisa ter um tatame próprio para ele poder estar das 7 da manhã às 10 da noite, colocando uma grade de aulas o dia inteiro. Pra você ter uma ideia, eu tenho 10 aulas diárias na minha academia hoje, e eu vou a minha ideia é colocar 24 aulas diárias. E aí, isso aí seria impossível, porque quando eu dava aula na Bio, eram 3 vezes por semana, só à noite. E detalhe, eu tinha que montar e desmontar tatame. Quando eu dava aula na Projeto, eram 2 vezes na semana. E aí eu tinha que montar e desmontar tatame. Entendeu? Então, quando eu saí da companhia, eu falei, então, a companhia estava, a sede na Companhia Atlética, e não tinha como crescer mais dali. Você consegue ter um salário, você não consegue fazer um salário. E você tendo a sua academia, você consegue fazer um salário. E aí depende de quanto você vai trabalhar, de quanto você quer, de quanto você precisa, né? Precisar eu acho meio vago, Dani, porque acho que a gente pensa muito da mesma forma, né? Muito igual com relação a isso, porque precisar é relativo. Eu acho que é o quanto você quer ganhar, né? Uma meta de aonde você quer chegar. Eu acho que sempre que você
trabalha para isso, quando você chega num valor, você quer ganhar mais. Aí se a sua meta é 10, você quer ganhar 15. Você chegou no 15, quer ganhar 20. Chegou no 20, você quer ganhar 30, entendeu? Eu acho que você tem que ter essa ambição, você tem que buscar essa evolução, esse crescimento, né? E aí, quando eu saí da companhia, eu conversei com o Leitão, ele ficou muito triste, ficou chateado, como todos ficam, né? A gente fica também, eu sou professor há muito tempo, mas ele entendeu e me deu muita força. Ele falou, Andrei, bora, né? Que o passarinho, né? O seu filho, quando cresce, cria asas e ele quer voar, né? E aí eu queria voar, eu queria montar até o que eu montei hoje, né? E aí só que eu saí para montar uma equipe, na época com o Cavaca. Acabou não dando certo, né? O Cavaca é um grande amigo meu, tem até um seminário com ele no final do mês aqui agora, sim. aqui na academia. É um grande amigo meu, até hoje a gente conversa sobre tudo, ele me fala tudo que ele faz, eu falo tudo que eu faço, e a gente acabou não indo pra gente, não montando a equipe com ele quando ele montou a equipe. E aí eu tinha ido nessa transição, a gente tinha ido para Checkmate, e o Leozinho tinha ido para os Estados Unidos também, a Checkmate não tinha uma estrutura que eu imaginava que eu queria para mim em São Paulo, né? Era uma equipe muito forte até hoje, para mim é uma das 5 maiores equipes do mundo, a Checkmate, né? Mas em São Paulo, ela não estava organizada, que nem, por exemplo, hoje ela é organizada nos Estados Unidos, na Califórnia. Uhum. E aí eu já tinha 600 alunos comigo, que saíram da companhia, que foram para a Checkmate. Aí eu achei que eles mereciam uma equipe. Eu falei, vou montar uma equipe. E aí o indionês, né, o Garapa e o Pedro, vamos montar a equipe. E aí o indionês pensou no nome, falou Tetris. Aí ficou, porque é um joguinho de encaixe, tem tudo a ver, né, com jiu-jitsu. E aí ficou Tetris, é um nome forte, é um nome fácil, né, e um nome que tem tudo a ver, o encaixe. E aí a gente montou a Tetris. O Cavaca, ele entendeu também e respeitou e me dá muita força, me ajudou no crescimento e até hoje me ajuda na evolução. E é um irmão, assim, é um parceiro muito, muito grande meu aqui, né? E aí é uma alegria que eu poder ter montado essa equipe, estruturado essa equipe e poder receber que vocês, por exemplo, né? Que o Daniel, o Fabião, tipo, na Behring há muito tempo, você olhava o Daniel, você enxergava a Behring. E aí o Daniel falou para mim, ele falou, Andrei, sabe, quando ele veio para cá, que a gente estava conversando, ele falou, sabe essa coisa que você faz, essa coisa que eu faço é a gestão. Ele falou, eu não quero fazer, eu quero isso pronto, eu quero alguém que faça. Eu falei, deixa comigo, já tá aqui, ó, tá feito e eu estou fazendo. Vem para treinar, vem para se estruturar, vem para somar. Tudo isso somou demais, todos vocês somaram muito e ainda somam, né? Vamos crescer, a gente está começando, né? Isso é uma outra coisa, né, Dani, que eu sempre penso, eu sempre estou começando. É engraçado, né, porque eu começo o dia e aí eu penso, sempre tem alguma coisa nova, eu sempre estou pensando, estruturando, eu tenho uma meta de captação muito forte, né, e a minha meta de captação é de 10 alunos semanais. A gente está assim, mais ou menos com 5 alunos semanais de matrículas. E aí essa semana a gente já fechou, hoje é terça-feira, a gente fechou 3 já. Na semana passada a gente fechou 6. E aí é uma coisa que, para mim, eu estou sempre começando. Aí quando eu fecho um aluno de uma forma, por exemplo, eu dei uma aula uma aula experimental para o aluno, de personal experimental, né, aula de iniciante, e ele hoje acabou, uma aluna fez uma aula experimental hoje às 6 horas da tarde aqui, ela saiu, aonde que eu pago? Aonde que eu... E aí você começa a enxergar, você fala, cara, eu não fazia isso antes. Né? E aí você está sempre começando, e sempre tendo sucesso, sempre aumentando, sempre crescendo. É muito bacana isso, é muito gratificante, entendeu? Isso que você está falando, eu acho que é assim, importantíssimo para as pessoas ouvirem. De novo, não importa se o seu nicho é o jiu-jitsu, é o yoga, é o personal trainer, eu acho que esse pensamento é um pensamento extremamente importante para quem quer ter sucesso. Eu fiz uma pesquisa, não sei se você chegou a ver isso, que eu fiz uma pesquisa com 170 profissionais, professores de yoga, de jiu-jitsu, de outras artes marciais, professores de inglês, uma pesquisa com várias pessoas para ter um parâmetro. E aí, dentro dessa pesquisa, cerca de 70% não ganham R$5.000 por mês. E aí, qual que é a pergunta que eu te lanço? Você tem ideia de quanto ganha um professor de jiu-jitsu? Inclusive, em cima dessa pesquisa, eu acho que você deve já ter constatado isso, os que ganham mais são os que dão aula de personal, né? Sim.
Então, isso daí é fato. Só que isso é tão fácil você dar uma aula de personal e ao mesmo tempo, assim, focar no personal, e ao mesmo tempo é tão complicado, porque vamos pensar, aula particular, né? O personal. Como que se faz uma captação de personal? No jiu-jitsu, é muito difícil. Hoje a gente está começando a criar essa cultura de alunos de outras equipes, de outros professores, fazendo personal com professores de outras equipes. E eu É, vou, isso e é eu vou muito além. legal, que não é comum, Então, né? eu acho que eu fui um dos pioneiros nisso. E não é, isso é recente, porque eu comecei a fazer personal com o Gabriel Marangoni em agosto do ano passado. O Gabriel, ele não tinha esse foco em personal. Hoje ele tem 12 alunos de personal. Naturalmente ele foi conseguindo e enxergando esse nicho. Por quê? Porque realmente o personal dá muito dinheiro. Mas, Dani, como que pode um professor que tem 10 alunos e a mensalidade desse aluno é R$ 120, por exemplo, como que ele vai dar personal? Aonde que ele vai buscar personal? Eu tenho 250 alunos. Não é uma tarefa fácil você conseguir o personal. Eu tenho hoje uma média de 50 alunos na minha academia que fazem personal. Mais ou menos. Não chega até uns 60. E eu tenho vários tipos de plano de personal. Então eu tenho vários tipos de forma. Tem aluno que faz uma aula por mês, tem aluno que faz uma aula por dia, tem aluno que faz uma aula por semana, tem aluno que faz 2 aulas por semana. Eu tenho todos os tipos de aula, de planos de personal. Eu tenho aluno que paga antes, eu tenho aluno que paga depois, eu tenho aluno que fecha, que só faz personal. Então eu tenho de tudo, mas eu tenho de onde tirar o meu personal. Porque eu tenho 250 alunos. Então, como eu enxergo hoje? Como eu enxergo para um professor ter sucesso? Com relação à sua pesquisa, R$ 5.000 ainda eu acho muito. No jiu-jitsu, esse número ele desce muito. Ele é muito abaixo disso aí. Se você for pegar um planejamento, se você for pegar uma estrutura, uma segurança, na pandemia, a grande parte dos professores de jiu-jitsu tiveram que arrumar emprego para poder colocar comida em casa. Então, eles não tinham uma segurança, eles não tinham uma quantidade de alunos que pudesse segurar um ano, por exemplo, para eles. Porque se você tem 200 alunos e você, vamos chutar lá em cima, hein, que foi uma média que aconteceu, foi acho que uma baixa de 50%. Só que não foi de a quantidade de alunos que pararam de pagar o plano, porque o nosso plano é recorrente. Então é mês a mês. Eles pararam de pagar o plano do mês. Só que você não perdeu esses alunos. Que na volta você retomou todos esses alunos. Poucos alunos pararam. A maioria dos alunos que pararam foi por causa do home office que voltaram para a cidade deles, ou mudaram de bairro, voltaram para o bairro deles que trabalhavam próximo à academia. Então a maioria foi por causa do home office. Então você tem mais ou menos 200 alunos, 100 alunos pararam. Você ainda consegue, com 100 alunos que ficaram, se manter. Agora, se você tem 10 alunos, como que você vai fazer numa pandemia? Agora, não adianta a gente pensar também, Dani, que eu preciso me preparar que daqui 2 anos vai ter uma pandemia. Não é, eu acho que a gente não tem que pensar assim. Entendeu? Não. A gente tem que pensar que nunca mais a gente vai ter uma pandemia na vida. Deixa a pandemia para ser um negócio que nem um cometa. Né? A pandemia para vir uma nova pandemia daqui 100 anos. Né? Vamos trabalhar pensando no futuro, mas a gente tem que se planejar. Então, se o professor hoje, eu enxergo, o professor hoje que tem 10 alunos, se daqui 1 ano ele tem 10 alunos, ele tem que parar de dar aula. Ele ama o jiu-jitsu, ele gosta do jiu-jitsu, mas, Dani, o cara que tem 20 alunos hoje, 30 alunos hoje, ele está com jiu-jitsu que a gente tinha dos anos 90, no começo dos anos 2000. Era isso que eu ia citar, assim, porque, na verdade, o que eu sinto é que essa diferenciação, essa mente mais aberta, eu acho que tudo que você está falando, a parte de um pressuposto que você tem uma mente mais aberta, de ter introjetado essa troca entre equipes, o treino de faixa preta entre equipes. Eu acho que isso, essa troca, esse não fechado no seu mundo, eu acho que isso pode ter contribuído bastante. Eu discordo de um ponto, que é o profissional ele não conseguir ter mais alunos personal. Eu sei como fazer
você aí que está aí do outro lado conseguir aluno personal, tá? Porque eu acho que esse é um grande ponto. Inclusive, essa era uma pergunta minha. Que, aliás, isso aí eu ia deixar mais para o final. Vamos guardar, eu quero guardar, a gente fala mais isso final. daí eu quero, isso aí é o que você, aliás, a live, para mim, a live era para isso. Eu quero que você me mostre, porque o meu foco em personal é muito forte, né? Meu trabalho em cima de personal é muito forte. Eu faço um trabalho para que os meus professores da Tetris, tenham pelo menos de 10 a 20% dos alunos de personal. Né? Só que eu quero que você me mostre onde a gente vai buscar esses alunos e mesmo quando você tem pouco aluno, aonde a gente vai conseguir ter um rendimento maior em cima dos personagens. Porque, Perfeito. Dani, só um detalhezinho. A gente fala o personal, de vez em quando as pessoas se iludem também, né, achando que, pô, eu vou dar aula de personal, aí eu vou cobrar R$200, né, do personal do aluno. Se eu tiver 2 alunos de personal por dia, eu vou ter um rendimento tal. Se eu tiver 100 alunos de personal, eu vou ter um absurdo de dinheiro, não sei o quê. Só que personal é muito difícil. O personal, ele te consome, pelo menos no caso no jiu-jitsu, ele te consome demais. Porque se for você, um personal com você e o aluno, cara, o desgaste seu, ele é muito grande. Entendeu? Se você, no caso, eu tenho 70 quilos de kimono. Eu tenho personagens, faixa preta, por exemplo, de 90 quilos. Cara, é uma guerra, entendeu? E você não treina... e você treina pra ele, é pior ainda. Ele chega em umas situações que você tem que se sair, entendeu? De situações que você já deixou ele chegar ali. Ou seja, ele até conseguiu chegar, né? Porque você não tá lutando como se fosse um campeonato. Ou seja, seu desgaste é muito maior. Não sei se você conheceu o Rodrigo, um faixa azul lá da Time Fabião, que faz personal com o Dani, e ele tem, sei lá, 120 quilos de músculo, forte. Então, se o Dani for fazer personal com ele, vai morrer, né? Todo, é verdade. Mas o Dani é forte, né? Ele merece um apertozinho ali, né? No mínimo, né? Então, o que eu deixo essa pergunta para depois, mas até uma curiosidade que é algo que talvez para as pessoas mais novas no jiu-jitsu não saiba disso, mas se a gente pensar, se a gente fizer um retrocesso aí na história, se a gente voltar no tempo na história, o jiu-jitsu ele começou só com aula personal. Sim, o Hélio Gracie, os Gracie, eles davam aula de personal, né? Era só aula personal. Então, isso foi uma coisa que foi se perdendo com o tempo e as pessoas acabaram não usando tanto. E eu acredito que uma aula direcionada é algo muito importante, até já não respondendo a sua pergunta, mas ajudando aí na resposta depois. Uma aula muito bem direcionada em grupo é muito interessante. Sim. Eu acho que isso, você, por exemplo, você tem lá 30 alunos, mas você conseguir entender cada aluno que está ali, cada uma daqueles 30 alunos, é uma escola para a sua aula personal. Porque quando você falou que personal é difícil, eu acho que o personal não é difícil até captar. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é manter o personal. Perfeito. Eu acho que esse é o grande dilema das pessoas. As pessoas não conseguem manter. Seja no yoga, seja no jiu-jitsu. Qualquer pessoa que eu vejo que tem, às vezes consegue muito personal, só que perde. Com a mesma velocidade que consegue, perde. Tá? E Dani, em cima disso, eu tenho uma ideia com relação ao personal, que o personal não é uma coisa barata, né? Ele não pode ser uma coisa barata para a qualidade porque uma aula de personal vale um mês de aula, entendeu? Uma aula você consegue colocar um detalhe no aluno, uma movimentação, um posicionamento, um ajuste. Você faz um ajuste, coloca um detalhe que para ele talvez valha 6 meses. Se eu pegar um detalhe, uma posição numa aula de personal, para mim vale 6 meses. Entendeu? Então, tipo, o personal é uma coisa que ele vale muito a pena. Eu tenho um trabalho aqui na academia que é uma proposta, né, que eu direciono todos os meus alunos, todos, sem exceção, para fazer pelo menos uma aula de personal por mês. Então eu tenho um trabalho em cima disso. Para quem nunca fez uma aula de personal, conhecer o personal. Aí, claro. Mas o que acontece, qual que é o problema? O personal, ele vale muito a pena, só que as pessoas não colocam na balança o quanto o valor, o quanto ele vai, não dão o devido valor para ele.
Então, se eles tiverem que cortar alguma coisa, eles cortam o personal. Sendo que, se você souber o benefício que o personal te traz, você corta um jantar. Então, dá para mudar essa história. Porque, vamos assim, lá. É muito louco, porque assim, na pandemia, eu posso te falar que pela pandemia, nós não perdemos nenhum aluno nosso. Zero. Sensacional. Então, assim, essa ideia de que a pessoa vai cortar o personal, eu acho que tudo depende da forma como aquela pessoa enxergou o resultado que ela conquistou. Então, Perfeito. por exemplo, você falou, o cara foi lá e ele treinou, fez uma aula personal de Gil e ele conseguiu ter um desempenho, uma mudança no jogo dele, no treino dele, que seria, cara, demoraria 3 meses para eu ficar lá fazendo numa aula em grupo. Então, ele tem que perceber isso. Se ele não perceber, aí a gente tem que corrigir ali no dia a dia daquela aula personal o que fazer para que a pessoa perceba do outro lado. Porque muitas vezes ela não percebe. De novo, vale isso para o Gil, vale isso para o yoga, vale isso para qualquer coisa. Tá? Dani, eu tenho, no nosso caso aqui, a gente tem um sistema de aulas, né, um planejamento de aulas, onde a gente trabalha com aulas, aula para iniciante, aula para intermediário, aula para avançado. A gente tem um sistema de aulas onde a gente trabalha aulas o ano inteiro, um planejamento de aulas para o ano inteiro, e a gente tem um planejamento voltado para o personal. Eu tenho aqui na academia 100% dos alunos que fazem uma aula de personal querem fazer outra aula de personal. Perfeito. Não tem como eles enxergarem que o personal não valeu a pena. Ao contrário, entendeu? Só que o que acontece? Eu vejo alguns alunos que eles gostam muito do personal, mas eles têm um bloqueio em gastar o dinheiro. Eles não têm uma cultura. Não é cultural eles gastarem esse dinheiro com o personal. E tem alguns alunos, mesmo sabendo o benefício que o personal traz para eles, né, leva para eles, eles ainda... Sabendo que vai evoluir. E que realmente evolui muito, porque a gente tem um personal direcionado para cada aluno. A gente não é jogado. Então, o aluno vê como a forma que ele é tratado no personal. Por isso que eu falo que é desgastante. Entendeu? Ele é prazeroso, ele é gratificante, mas ele realmente é desgastante, porque a gente se doa muito para dar aula de personal. Como você faz aí também. Entendeu? Por isso que você mantém 100% dos seus alunos, porque eles sabem o quanto você se doa. Mas a gente trabalha diariamente para colocar, para que isso vire uma cultura muito mais fácil, entendeu? Para o aluno, porque o aluno enxergue isso de uma forma muito mais natural. Perfeito. Você falou, lá no início, você falou assim, eu procuro trabalhar para que a equipe cresça. Vou trabalhando vários produtos. Posso estar enganado, e aí você me corrija, mas eu acho que para que ninguém entenda produtos só como uma camiseta. Não. Isso, Porque perfeito. Pode ser que alguém pense, faz um monte de produto, tá lá, camiseta, boné, máscara e tá tudo certo. Não. Eu acho que é importante você ter os produtos, mas hoje os produtos que você tem da equipe, o faturamento deles, para cada academia, ele não é um faturamento alto. Ele gera mais ou menos em torno de uns 10% do seu faturamento, do faturamento da academia. Você tem o maior faturamento da sua academia, ele realmente é no plano mensal. O que você tem que fazer hoje? Você tem que fazer com que... E o personal... eu tenho um faturamento muito alto no personal, na academia, porque eu tenho um número... eu acho que a porcentagem é maior do que as outras academias que eu tenho de alunos que fazem personal. Porque eu tenho um foco muito voltado, muito forte para o lado do personal, pela qualidade de aula que a gente dá. Então, a questão de produtos, um dos maiores produtos que eu tenho na academia hoje é o personal. Entendeu? Isso, então, eu tenho todos os produtos. Tem kimono, tem tudo. Mas, pra você ter uma ideia, eu foco mais em vender uma aula de personal do que vender um kimono. Entendeu? O kimono, para mim, ele é natural. Naturalmente, o aluno entra na academia e ele compra o kimono. O personal, eu estou transformando natural, porque quando o aluno entra na academia, eu já ofereço o personal. Tanto que ele faz uma aula de personal. A primeira aula dele é uma aula experimental personal. Ele tem a opção de fazer... Gratuita. Essa primeira aula é gratuita. Ele tem a opção de fazer mais uma aula de personal. Ele tem a opção de ficar só no personal.
E ele tem a opção de ir para o grupo. Então, ele pode, quero fazer mais uma aula de personal. Se ele for fazer mais aulas de personal, aí já vão ser pagas. E ele pode já, na primeira aula de personal, já ir para aula coletiva. Mas o produto em si, a gente tem todos os produtos, camiseta, kimono, hashguard, mochila, moletom, tem tudo isso, mas isso é uma fatia, é uma soma do professor que também... E tem um detalhe também, Dani, tem professor que tem um faturamento baixo, tem um salário baixo, faturamento baixo, e ele não enxergou esse valor que ele pode ganhar também em cima dos produtos, não é um valor alto, mas é uma soma que vai somar no final, não é no final do mês, eu somo isso no ano. Se você somar no mês, é um valor muito baixo. Se você somar no ano, ele já aumenta. Então você tem vários produtos. Um dos produtos que as pessoas não enxergam também, Dani, na academia, é a graduação. O professor tem um valor que ele ganha na graduação. Se você graduar 10 alunos no final do ano, você vai ter um valor. Se você graduar 100, você vai ter outro valor. Agora, para você graduar 100, você tem que ter pelo menos 200 alunos. Você tem que fazer um trabalho durante o ano inteiro de captação e mantença. Você tem que reter os seus alunos. Entendeu? E aí, uma coisa vai linkando com a outra. Perfeito. Na verdade é isso que eu queria deixar, assim, porque você tem muitas alternativas. Você falou do anual, tem que olhar o anual, claro, com certeza. Mas até se a pessoa não tiver essa capacidade de olhar o anual, se ela olhar o mensal, tipo, uma venda de produtos físicos, mais uma venda de personal, você fala assim, cara, o valor de um ganho de um profissional de jiu-jitsu talvez esteja mais baixo do que os 5 mil lá, de 3 a 5 mil, que era o que eu vi. Digamos que seja 3 mil, fazendo uma conta assim, na ponta do lápis. Você pega 3 mil. Se o cara der uma aula personal para um aluno 2 vezes por semana, que ele cobre, sei lá quanto você está cobrando, mas que ele cobre aí R$150. Já são 300. 300 vezes 4 já são R$1.200 a mais. Então, se ele estava ganhando 3, ele está ganhando já 4.200. Com 2 aulas na semana. Então, que não é nada. Então, essa lógica é importante as pessoas entenderem. Então, Dani, mas aí ele começa a enxergar o quanto o personal é importante para ele aumentar o faturamento da academia dele. Exatamente. E, consequentemente, o faturamento dele. Exatamente. Mas tem professores, e não são poucos, que eles se acomodam. E eles não sabem que amanhã eles vão perder esse personal por algum motivo. O personal vai mudar, o personal vai parar de treinar, o personal vai ter algum motivo para parar. E se você não tiver outro personal, você vai abrir. Se você contar com esse dinheiro, porque você pode fazer isso, um faturamento, um ganho extra, né, uma soma para sua academia, ou você pode fazer isso daí até um meio de vida. Só que se você começar a perder alunos de personal por N motivos, né, e você não conseguir repor, você vai começar a diminuir seu faturamento e vai começar a ter complicações. A ideia é perfeita. Eu só agrego que você não precisa perder. Você pode manter os seus alunos Sensacional. E nós vamos chegar lá, eu vou querer saber tudo isso aí. Não precisa perder. Tem uma outra coisa que eu acho que agora a Tetris está fortalecendo. Eu já falei para você que eu estou aqui, minha esposa deve estar escutando, que eu estou aqui louco para levar, que é o Kids. Que, assim, todas as academias que eu visitei fora do Brasil tem um trabalho muito forte com as crianças. E eu sinto que aqui no Brasil isso é fraquíssimo. E é um produto que poderia ser um produto absurdamente utilizado, né? Eu dou aula infantil. Eu estou vendo aqui que o YouTube e o Facebook caiu por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Sem dilema, sem dilema. Seguimos aqui sem dilema. Caiu o YouTube aqui, ó, dá uma olhada, ver se você consegue. Espera que enquanto a gente vai falando, eu vou vamos falando sobre infantil. Eu falo infantil há muito tempo. E eu sempre deixei o meu infantil de uma forma natural. Então eu nunca fiz uma captação para o infantil. Tanto que eu tinha 4 horários semanais no infantil. Hoje eu estou com 2 horários de manhã, 5 vezes por semana. E eu estou com 4 horários à tarde, 5 vezes por semana. Então de 4 horários por semana, hoje eu tô com... Passou aí para 20, mais 30 horários. Então, eu tô com um foco, eu tenho hoje 20 alunos só no infantil, na academia. Eu quero chegar a 100, só que eu quero chegar a 100 logo. Então, a minha meta são 100 alunos no infantil e eu tenho o mesmo trabalho para o feminino.
Eu tenho hoje 38 meninas na academia e eu quero chegar a 100 meninas também. E eu tenho um treino que é só feminino. Mas o treino feminino, a aluna... O Dani no WhatsApp tem? Não, tranquilo, tranquilo. Andrei, desencana o YouTube. Depois eu mudo pro YouTube. Tá bom. Ele falou tranquilo. Aqui para deixar. Não, pode deixar que eu consigo tá bom. transferir para o YouTube depois. Legal. Como ele falou que depois transfere. Obrigado. Então, e aí a minha meta, 100 crianças, 100 entre 4 e 12 anos. E aí geralmente você separa de 4 a 8, de 9 a 12. E o feminino, que eu faço a captação do feminino, para a menina que nunca treinou, eu coloco ela na aula feminina, depois, naturalmente, ela já vai para a aula mista. Tanto que, Dani, todos os meus treinos, hoje estou com 10 horários diários. Todos os meus treinos tem menina treinando. Todos têm alguma menina treinando, sempre. Das 7 da manhã até as 9 da noite, eu tenho menina no treino. Então, isso o Kids, eu acho que nos Estados Unidos é impressionante como tá, né? E aqui é uma coisa, quem não começar hoje, quem não começou ontem, vai ficar para trás também. Porque você tem que começar a captação. Eu acho que você está dando uma lição aqui, pelo menos no nicho das artes marciais, algo que muita gente não faz. Então, todos esses produtos que você está falando, tem o personal, a forma de divulgar o personal. Você tem os kids, o infantil, as meninas. Então, é algo que deve ser explorado pelos profissionais, pelos professores, né? Isso você está dando um show aqui de... É mais um produto. Você tem um produto é o Kids, um produto é o personal, um produto é o feminino. Ó, vamos pensar no personal. Se você tem 10 alunos Kids, você vai ter talvez 2 que façam personal, 3 que façam personal. Se você tem 100 alunos Kids, você tem 20 vão fazer personal. Entendeu? É o mesmo caso do feminino. Você começa a aumentar, você vai ter uma venda maior de kimonos, você vai ter um aumento no número de personal, você vai ter uma venda maior de produtos, você vai para um campeonato, você vai levar um número maior de alunos. Se você faz um seminário, você vai ter um número maior de alunos frequentando o seminário, de participantes. Então, você vai aumentar em tudo. Para cada aluno, Dani, cada aluno que você aumenta, não é só o aluno, não é só a mensalidade. Tem muita coisa que envolve, entendeu? E você tem que saber mostrar para o aluno todos esses produtos. Mostrar a importância de cada produto. No caso do kimono, você uniformizar a equipe. Pô, é muito mais bonito você chegar numa academia e ver todo mundo com o kimono da equipe. Né? Então, por que não uniformizar? E é uma regra lá fora, que todo mundo usa lá fora, e aqui, não. É a cultura, né, que a gente tem do jiu-jitsu, que a gente trouxe do jiu-jitsu, e a gente está quebrando. E eu acho que a gente está no caminho. Entendeu? Agora, o professor que fica reticente a isso, entendeu? Que começa a colocar obstáculo para ter esses hábitos, né? Para começar a ter isso na academia e evoluir, ele vai ficar para trás, não tem jeito, ele não vai sobreviver, ele vai ficando. Eu tenho falado muito que é mais do mesmo. Muita gente quer fazer mais da mesma coisa que fazia e que não dava certo. E eu acho que pessoas como você, que trabalham esse lado empreendedor, que tem uma visão, que começa a ter uma visão mais ampla, são os responsáveis por fazer diferente e Sim. talvez ajudar aí a galera a melhorar esse resultado. Dani, tem um outro ponto que eu queria também, eu acho que vale bastante a pena a gente colocar. Eu sempre fui muito time, né? Pô, vamos crescer juntos, vamos fazer tudo juntos. Eu sempre fui muito time, muito união, todo mundo junto, a gente consegue mais rápido, a gente chega mais longe, mas é muito difícil. E de vez em quando, o professor, ele quer colocar a coisa da forma que ele faz, então ele quer que o outro faça da forma que ele faz. E aí ele não se conforma, que ele quer ensinar o outro a fazer da forma que ele faz. O outro não vai fazer da forma que ele faz. Hoje eu enxergo que você só vai fazer uma coisa se você quiser. Não adianta eu querer que você dê aula de personal. Você precisa querer dar aula de personal. Não adianta eu querer que você ganhe 20 mil reais por mês. Você precisa querer ganhar 20 mil reais por mês. E, cara, eu demorei tanto para aprender isso. Mas eu demorei tanto que hoje eu consigo ter meu dia muito mais leve, muito mais fácil, porque hoje eu ajudo muita gente
né? Eu procuro ajudar muita gente da forma correta, porque antes eu também queria ajudar, só que eu não conseguia, eu não enxergava como. Mas é que a pessoa não queria ser ajudada. E eu também ajudava de uma forma que eu queria impor. Você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso. Ó, isso aqui eu faço dessa forma. Você faz da forma que você quiser. E se você não quiser fazer, também você não faz, entendeu? Então hoje, eu acho que as coisas, você enxergando dessa forma, fica muito mais fácil para você mostrar para a pessoa e ela fazer se ela quiser. Perfeito, mais leve. Eu tenho há mais ou menos uns 15 anos, eu tinha essa ideia. Tipo, olha, eu quero todo mundo trabalhando como eu, trabalhando o dia inteiro, fazendo. E é assim, é desgastante para você, porque a pessoa às vezes não quer, e aí você se desgasta porque você fica esperando que a outra pessoa faça e ela não quer, e tudo bem. Então hoje eu levo algumas pessoas da minha equipe e falam, olha, cara, mas as pessoas têm que falar, não, cara, cada um faz o que quiser. Se não quiser, assim, o passo a passo está aqui. Se a pessoa fizer e quiser, ela vai chegar. Essa hashtag rumo aos 20K que eu coloquei foi exatamente como um parâmetro para as pessoas saberem. Porque todo mundo que eu pergunto é assim, nossa, é um sonho se eu ganhasse 20K. Cara, hoje eu ganho muito mais do que isso. Eu tenho condições de ganhar. E, como você falou lá no início, se eu tiver uma meta de ganhar 100, cara, vou colocar na cabeça para fazer, vou atrás. Vou correr atrás. Né? Você não falou de um produto, mas assim, eu acredito que foi um produto pouco explorado no jiu-jitsu, por exemplo, que foi o online. De alguma forma, produtos digitais, online, no jiu-jitsu não foi aproveitado. E poderia ser mais bem aproveitado. Eu não sei como é as pessoas mais próximas a você, mas assim, muitas pessoas que treinam comigo sempre vêm lá, não, porque eu vi o vídeo não sei aonde, porque eu vi o vídeo no YouTube de não sei o que, de uma posição no campeonato. Hoje em dia tem algumas pessoas vendendo aí, né, aulas, cursos, gravados, posição e etc. Mas também é um outro produto que foi pouco explorado. Né? É pouco explorado ainda, né, Dani? Porque também o online, você tem muita coisa no YouTube de graça. Né? E aí você hoje criar investir para criar um material para que você venda, no Brasil também não é cultural isso. Nos Estados Unidos é um pouco. Nos Estados Unidos eles pagam. Aqui eles não pagam. Então, quem está nos Estados Unidos, ou quem está fazendo material em inglês e vendendo lá, está obtendo resultado, está tendo sucesso. Aqui, eles não conseguiram, que as pessoas não têm essa cultura de pagar, de valorizar o teu trabalho, entendeu? De pagar por alguma coisa online, porque eles falam, isso aí tem de graça, tem de graça. Mas eu concordo com você que se você explora, entendeu, o online, hoje é tudo tecnológico. Entendeu? Acho que você tem que usar a tecnologia. Se você explora online, se você quer montar uma aula, porque você dá uma aula, quando você dá uma aula na academia, você mostra uma posição. E todo mundo está em volta olhando a posição. Você pode mostrar essa posição online e ele vê na casa dele. Talvez ele não consiga fazer a posição. Só que ele vai guardar essa posição, ele vai fazer na primeira oportunidade. Ah, não tenho espaço em casa, não tenho tatame em casa, não tenho pessoas em casa para eu fazer. Não tem problema, ele vai fazer. O que ele vai ver no YouTube, ele vai ver você mostrando. Então eu concordo que poderia ser explorado um pouquinho, de uma forma um pouco melhor, esse online jiu-jitsu, e ainda pode ser explorado. A gente pode gerar muito conteúdo online, entendeu? E os alunos adquirirem muito conhecimento através desses conteúdos. Eu acho que até assim, porque independentemente do cara, é o campeão, 10 vezes campeão mundial. Não é esse o dilema. O grande dilema que eu enxergo, Andrei, que eu acho que isso poderia ser uma alternativa para muitos profissionais, é assim, por exemplo, eu tenho esse perfil. E nesse perfil eu estou colocando conteúdo. Tudo que eu acredito está nesse perfil para ajudar os profissionais. Eu vou ter meu produto digital que vai ser daqui lançado acho que 2 semanas. Vai ser lançado. É o passo a passo, é um treinamento, é um curso com, sei lá, 10 horas de curso, 15 horas de curso. Então vai ter todo um passo a passo para ajudar. Mas o conteúdo está aqui. Então o gratuito é importante ter. Mas talvez, sei lá, se o Garapa, se deu um exemplo aí que é seu sócio. Você pega assim o Garapa for lá e ele tiver mais capacidade do que o Andrei de fazer algo digital, ele pode ser um cara que vai explorar esse nicho, essa vertente, né? Sim. E, Andrei, o que você acha? Aí até fazer esse elogio que eu te fiz lá logo no início, acho que a gente não tinha aberto a live ainda, que assim, eu te indiquei um aluno
veio de é filho de uma aluna personal minha, que é um menino que provavelmente ele pode ser um aluno de grupo, mas tem todas as condições de querer fazer aula personal, por exemplo. Então, assim, ele vem de um nicho que tem condições de fazer o personal, talvez ele queira fazer o grupo, e essa abertura para ele fazer o personal seja um caminho excelente. E aí, qual que é o elogio que eu quero te fazer? Porque essa aula experimental que você deu para esse aluno marcou a vida do aluno. E marcou a vida dele não foi só pelo conteúdo técnico, mas você marcou a vida dele pelo conteúdo técnico, pela atenção, pelo cuidado. Você marcou a vida da mãe, porque a mãe dele falou, olha, foi muito legal, o André é um querido, a atenção que ele me deu, a preocupação que eu tava do meu filho ir lá e tentar uma arte marcial com um monte de gente. Então, toda a atenção, isso faz a diferença. Então obrigado, Dani. Isso a gente trabalha diariamente, né? Eu procuro trabalhar muito a qualidade, né? E principalmente o relacionamento com os alunos, com os pais dos alunos, com quem tiver relacionado, né? Quando o aluno é mais novo, que geralmente o contato que você tem com os pais, eu procuro passar o máximo de segurança possível, né? Que eu dou aula desde 98, então eu não comecei ontem, né? Eu nunca tive nenhum aluno com uma lesão grave, nunca tive uma lesão grave no jiu-jitsu de nenhum aluno, então eu nunca tive um susto, né? Digamos assim, a gente tem uma qualidade muito boa de jiu-jitsu, né? Uma técnica muito boa, só que a nossa atenção, ela realmente é diferenciada, né? O Vassouras ele está hoje dando aula comigo aqui, e ele deu uma aula de muito. Não, o Vassouras é um apaixonado pelo jiu-jitsu, né? E ele dá uma atenção para as pessoas que é impressionante. Ele deu uma aula experimental para uma menina hoje, que ela nunca treinou jiu-jitsu, ela inclusive nem de kimono ela treinou. Ela fez uma aula só de movimentação, entendendo uma fuga de quadril, um rolamento, né? Uma movimentação. Ela saiu impressionada com o que ela viu aqui. E pra gente, que somos faixas pretas, treinamos jiu-jitsu a vida inteira, pra gente vai falar assim, mas ela fez um rolamento, mas ela fez uma fuga de quadril, entendeu? Ela fez uma movimentação, um arm drag, uma movimentação de uma saída lateral, sabe? Então pra gente, pra ela, foi uma coisa tão importante na vida dela, e o atendimento que ela teve aqui foi tão significativo, que ela saiu já perguntando aonde ela pagava. Eu falei, não, fica tranquila, entendeu? Eu vou te mandar o link, vou te mandar tudo. E hoje, um pouco antes, hoje às 4 da tarde, teve um faixa preta que está 21 quilos mais pesado, porque está há 7 anos parado. Ele veio com o kimono do Rickson Gracie, com o logo do Rickson Gracie. Ele estava há muito tempo parado, para ele já ia parar de treinar jiu-jitsu. Ele foi treinar em um outro lugar que ele não gostou. Instalaram o braço dele numa primeira aula que ele foi lá. Ele fez uma aula. Sim, claro, é uma coisa que eu aprendi assim. Exatamente. Né? Instalava o braço do meu companheiro de treino, meu parceiro de treino. Dani, ele saiu, eu fiquei conversando com ele 40 minutos depois da aula dele. Ele não tinha fechado, ele não fechou, ele vai fechar o plano, que eu mando o link, né, pelo WhatsApp, eu mando o link para eles fecharem. Ele simplesmente comprou 4 camisetas, comprou 4 máscaras, ele pegou uma faixa preta com o logo da Tetris, ele ficou impressionado, ele falou, eu nunca fui recebido de uma forma como eu fui recebido aqui. Ele falou, juro que eu estou impressionado com 40 minutos que eu conversei com você. Ele fez uma aula com Vassouras, impressionante, e isso é uma qualidade. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, Dani. Entendeu? O mínimo que a gente tem que fazer é reverter 100% dos alunos que fazem uma aula experimental, reverter em plano. Perfeito, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu falo há anos, que eu falo da aula experimental, muita gente não gosta da aula experimental. E assim, se você fizer algo com qualidade, o cara veio te procurar. Não tem porquê. Se o cara veio te procurar e você oferece uma aula experimental gratuita, por isso que eu te perguntei, é gratuita? Porque muita gente quer cobrar pela aula experimental. Não precisa. Confiar no seu próprio taco. Você precisa ter uma oportunidade. O aluno, ele está te dando uma oportunidade. Cabe a você abraçar ou não. Se você aproveitar essa oportunidade, você vai ter um aluno novo. Se você não aproveitar, já ele vai para outra academia. Ele vai fazer aula...
Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, eu só ia complementar que ele vai fazer aula em outra academia. Eu já vi no jiu-jitsu, por exemplo, aulas experimentais, o professor ele querer mostrar serviço e ele ir lá dar uma chave de pé e estourar o pé do aluno na primeira aula. É que o serviço que ele queria mostrar é que ele é bom. É que ele é forte. Dani, perfeito. No que você falou agora, eu estava conversando com a Gugu aqui. A Gugu é uma faixa marrom nossa, que a gente está também preparando para ela dar aula, né? Ela tá fazendo um estágio para ser professora. Ela também é muito atenciosa. E eu estava falando isso com ela hoje. Sobre o cara vem aqui treinar, ele não quer saber se eu fui campeão mundial. Ele não quer saber se eu fui campeão pan-americano. Então, eu não posso chegar para o aluno, ele não quer saber se eu sou forte. Eu não posso treinar com o aluno e pegar o armlock nele, estalar o braço dele. Eu não posso chegar no aluno e machucar um dedo dele e sair com o dedo torto. Ele sai da primeira... Imagina uma aula experimental e sai daqui e vai para o hospital. Acabou. Ele nunca mais vai treinar jiu-jitsu na vida dele. Entendeu? Ele vai treinar o que ele quiser, menos jiu-jitsu. Então, ele não quer saber se o Andrei foi campeão pan-americano, foi campeão mundial. Então, eu não preciso mostrar o meu currículo para ele. Se ele quiser ver o meu currículo, ele vai na internet e vê. A não ser que ele me pergunte. Então, o que eu menos preciso é falar que eu sou bom. Eu preciso mostrar a qualidade de aula, mostrar o jiu-jitsu para ele, mostrar um jiu-jitsu com qualidade, mostrar uma aula com qualidade, mostrar um ambiente agradável, mostrar uma energia boa. Acabou. Se você conseguir mostrar isso para o aluno, quando o aluno vai matricular, aí você vai poder... E aí tem a parte de manter o aluno, né? E aí você vai ter chance de manter esse aluno aí treinando com você a vida inteira. Dani, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas vamos lá para... Vamos lá para as suas perguntas. O Dani Fabião assim perguntou se pode dar mão de vaca em faixa branca. Mas ele já faz isso, por que ele pergunta? Ele dá mão de vaca em mim, ele dá mão de vaca em você. Qual que é a dificuldade para ele dar mão de vaca em faixa branca? Se ele dá mão de vaca em... ele te adora, ele me adora. Ele dá mão de vaca em nós dois, por que ele não vai dar mão de vaca num faixa branca que ele nem conhece? O Dani é impressionante, né? Vou te falar. Ele foi porque eu tenho muito professor que veio comigo da companhia, que foi formado por mim, né? E aí depois ele começou a dar aula e hoje tem 100 alunos, 150 alunos. E o Dani foi um dos professores que veio para a Tetris, né? Depois que a Tetris estava formada. O que ele somou, o que vocês somaram e o que vocês somam é impressionante. Realmente, eu agradeço todo dia que vocês vieram para a Tetris. Eu sou suspeito em relação a ele, porque para mim ele é excepcional. Sim. Dani, vamos lá. Então, eu tenho, a minha principal pergunta, é que a gente já começou, eu quero saber como um professor, que tem 20 alunos, porque eu já te falei no começo, né, o professor que tem 20 alunos, ele tem que buscar 40, o que tem 40 tem que buscar 80, mas como um professor que tem poucos alunos, ele consegue aumentar o rendimento dele com as aulas de personal, como ele consegue fazer uma captação de um personal e como ele consegue manter esse personal? Cara, eu acho que você já respondeu várias coisas que eu faria. Então, várias. Esse processo de você dar a oportunidade da pessoa travar contato com o personal de alguma forma, isso já é algo interessante. Independentemente do cara ter 20 alunos. Você falou ali, eu fui fazer aula personal com um cara de uma outra equipe. Eu não vejo grande dilema, por exemplo, talvez aluno meu fazer uma aula personal, no caso do yoga, às vezes eu indico um aluno meu fazer uma aula personal específica para algo específico com outro profissional da minha equipe. Então, eu não vejo grande dilema nisso. Você ter 20 alunos, obviamente, você tem 20, é que talvez esse é um canal. O canal que você deu é um canal. Você tem uma quantidade X de alunos e você está abrindo o caminho para a pessoa conhecer o personal. Você está abrindo o caminho através da aula experimental gratuita. Você está abrindo, você vai começar fazendo uma aula, uma vez por mês eu vou te deixar fazer uma aula para que você trave contato. Então você está abrindo um leque. E, obviamente, vai ter escassez. Vai ter um momento que o Andrei não pode mais dar aula. Então a tendência é que talvez daqui a pouco o Andrei vai passar vassouras. Eu não tenho mais horário para eu dar, está aqui um horário. Então começa a ter um compartilhamento desses alunos. Eu acho que isso pode contribuir com os demais da equipe, que às vezes você vai fazendo com que o cara cresça. O grande ponto é que a gente tem que olhar também para fora. A divulgação da aula personal tem que ser para fora. Eu tenho certeza que muita gente não sabe que existe a aula personal. Perfeito. E muita gente que às vezes
você falou da menina. A menina foi lá e fez a aula, fez coisa simples. Às vezes uma levantada técnica, às vezes um rolamento, às vezes fez uma coisa simples que para ela foi mágico. Só que o que acontece é que, às vezes, essas pessoas, elas não vêm para o jiu-jitsu porque elas têm uma outra visão, um paradigma a respeito do jiu-jitsu que a afasta do jiu-jitsu. Eu tenho, agora na minha cabeça veio isso. Se você pegar a quantidade de pessoas que não treinam jiu-jitsu pontualmente, porque eles têm receio de se machucar, é gigantesco. O personal é uma excelente saída para isso. Sim. Só que as pessoas elas não exploram. Então o que se explora? Explora lá, vou treinar com... Obviamente é um esporte de contato, é uma arte marcial de contato. Se for treinar lá 30 pessoas no tatame, você tem um risco de se machucar. Mas se a pessoa, sei lá, eu já vi alunos do jiu-jitsu, nem alunos do yoga, mas alunos de jiu-jitsu que são médicos, que são, sei lá, o cara é músico, e ele não quer correr o risco de se machucar numa aula de grupo. Então o personal pode ser uma saída. Aí tem que ver aonde está sendo divulgado essas aulas. Bom, primeiro, está sendo divulgado a aula personal, que você está fazendo isso muito bem, mas a maioria das pessoas não fazem. As pessoas elas divulgam a aula no lugar correto, porque não adianta eu divulgar minha aula personal num lugar que as pessoas elas não vão valorizar aquilo. Tem que divulgar para o nicho correto. Sim. Então, acho Dani, que só um ponto. Eu acho que as pessoas exploraram muito pouco até a questão do Covid. Porque com o Covid, o personal, é você e o aluno. Então a segurança que ele vai ter é muito maior do que numa aula coletiva. Mas as pessoas exploraram muito pouco isso também. E eu te falo até que se você pegar isso do Covid, a pessoa não quer ir na academia. Sei lá, minha esposa, ela me cortaria a cabeça se eu fosse lá na Team Fabião treinar com o Dani. Então, assim, o que poderia fazer? Cara, eu preciso do quê? Eu preciso de 6 placas de EVA para fazer um treino. Cara, por que não fazer isso em casa? Eu poderia ter 6 placas de EVA na minha casa. Aí aquele profissional poderia vir aqui me dar aula, por exemplo. Ou arrumar um parceiro que fizesse essa aula. Então, assim, as pessoas elas não exploram, elas não enxergam. Então, em algum momento da live você falou, cara, olhar com os olhos um pouco mais atentos para o que está ao redor. Então, as pessoas elas não olham para isso, elas não olham ao redor. Tá? E aí você vai colocando bloqueios, né? E aí você vai colocando a culpa nos outros, você vai colocando... Você não se dá a oportunidade de evoluir, de crescer, né? E a oportunidade está na tua frente. Exatamente. A oportunidade você tem várias oportunidades. Por exemplo, vamos focar no personal? Vamos. Então, de que forma? É o que você falou, não está engessado. Não é de uma forma só que você vai buscar o personal. Você vai buscar de várias formas. Que a gente tem planos de personal, né? Então, por exemplo, você faz 30 aulas é um valor, se tiver 20 aulas é outro, se fizer 10 aulas é outro, 5 aulas é outro. Então você consegue até mostrar para o aluno o quanto é importante o personal e quanto ele vai fidelizar essa aula. Porque o cara fala, quero pagar um pouco menos, vou fazer um pacote com 20 aulas, ele tem 20 aulas garantidas com o horário que ele quiser. Entendeu? O grande ponto, Andrei, é que as pessoas aqui, como não tem essa cultura, ou se tem, alguns lugares tem a cultura, mas aqui no Brasil em geral, as pessoas elas enxergam que não tem público para isso. E o grande ponto as pessoas elas não estão acessando esse público, mas tem. Tem muito público. Várias pessoas que eu conheço não faziam personal aqui e foram para fora e pagavam uma hora aula lá, sei lá no Renzo, em Nova York, por exemplo, que eu fui treinar, uma hora aula, sei lá, $150. É isso mesmo. Então, R$750, entendeu? Para fazer uma hora aula de uma hora, né, de aula com o Renzo, ou com algum professor lá do Renzo. Então, assim, existe esse público. É pessoas que saíram daqui, não é um público de pessoas lá dos Estados Unidos. São pessoas que estão aqui e que foram lá pagar. Por que essa pessoa não pode fazer aqui? Quando eu comecei a dar aula personal, para yoga, não existia aula personal, era quase zero. Não se falava de aula personal de yoga. Hoje em dia,
mais da metade da minha escola são de alunos personal. Então, a gente tem, sei lá, 130 alunos personal. Então, você tem esse trabalho, então você direciona para isso, você tem esse trabalho, e você consegue manter os alunos e entregar um serviço de qualidade. Exatamente. Você consegue para os seus alunos, o quanto eles vão ter benefícios com o personal. Acabou, é muito. Evoluir, O personal, exatamente. o personal, pra você ter uma ideia, eu pago o personal. Eu faço o personal uma vez por semana, de jiu-jitsu. E eu treino jiu-jitsu desde... Jiu-jitsu ainda não, mas vou fazer. Então, desde 1994, eu treino jiu-jitsu todos os dias. Eu treinei a vida inteira com o Leitão, que para mim é um dos caras que mais sabe posição no mundo. E hoje eu faço aula de personal. É isso. Entendeu? É exatamente isso. O que mais, Andrés? Mais alguma questão aí? Vamos embora. Eu quero saber como você consegue colocar na cabeça do professor que não tem essa cultura, tá? De que forma eu enxergo, por exemplo, vários professores, né, que eu administro aqui, que eu cuido, como colocar na cabeça desse professor que o quanto o personal é importante. Porque o personal, talvez ele até queira dar aula de personal, mas ele não mede, ele não faz esforço, entendeu, para dar aula. Ele não muda a rotina dele, ele não tem um foco. E como fazer com que esse professor enxergue a aula de personal como a gente enxerga? Eu te responderia assim, a primeira resposta que eu te daria é: você, Andrei, você sente que há uma diferença entre a aula que você dá para uma pessoa e a aula que você dá para 20? O seu tesão de dar aula é diferente? Cara, então, eu não sei pelo seguinte, né? Uma coisa até eu ia falar no começo, que a gente estava falando, né, de dar aula o dia inteiro. A mesma aula que eu dou às 7 da manhã, eu dou às 9 da noite. Então, é igual, a energia é a mesma, né? O personal, você absorve muito mais, né, a energia. Não adianta só ser professor, tem que ser psicólogo também. Você está uma hora com o aluno, e o aluno tem aluno que quer conversar, tem aluno que... não adianta você querer só chegar e jogar um monte de posição. Né? Você precisa saber de que forma você vai colocar as posições e tem que saber a forma que você vai conversar com o aluno. Né? Então, você se doa muito mais. Você tem que você não pode estar mal. Você tem que estar muito bem. Então, você ter essa energia para dar o personal e essa vontade de dar o personal, ela precisa ser sempre muito forte. E a aula coletiva, você não precisa estar tão bem. A aula coletiva, você consegue dar uma aula coletiva mesmo sem estar com uma energia muito boa. O personal não te dá a opção de você estar mal. Você não pode estar cansado, você não pode estar desanimado, você não pode estar com dor de cabeça, você não pode estar nada no personal. A coletiva te dá essa chance ainda, te dá essa condição. O personal não. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para os seus alunos, o tesão que você tem em dar aula para o grupo é a mesma do personal. E isso é um diferencial seu, como profissional. Sim. Então, acho que esse objetivo, esse detalhe, ele tem que estar muito claro para o profissional. Ele tem que, tipo, se ele gosta, como você falou, a gente tem que amar o que a gente faz, tem que viver o jiu-jitsu, ou tem que viver o yoga. Se o cara gosta efetivamente daquilo, já é um caminho. O segundo caminho é mostrar, cara, na ponta do lápis, Andrei. Então, assim, cara, olha, qual o resultado que você quer? Você quer chegar nos 20K? Então, beleza. Olha, hoje você está ganhando 3. Como é que eu chego nos 20K? Tem que passar pelo 5, pelo 8, pelo 10. Exato. Então, exatamente. Então, você vai sair do 3, você vai sair para outro. Olha, 3 para 8 já é uma puta diferença. Pô. Então, só que o que ele tem que saber? Que é viável. Agora, é fácil? Cara, nem um pouco. Não vai cair do céu. Se ele tem que trabalhar o dia inteiro. Os 8 mil, os 10 mil ou os 20 mil do céu, não vai. E eu escutei uma frase que acho que define claramente uma resposta para você, que é assim: o difícil é fazer o simples. Cara, ninguém... Assim, o simples... Qual que é o simples? Andrei, eu faço isso é o simples. Só que a pessoa, ela não faz. Ela quer inventar, ela quer fazer outra coisa. E aí acaba não surtindo o efeito que deveria.
Perfeito. Então, eu acho que nesse ponto você tem razão. Eu acho que o ponto onde você mostra para o professor aonde ele tem que se dedicar à aula de personal realmente é você mostrando o quanto ele vai conseguir ganhar, o quanto ele vai aumentar o rendimento dele, o quanto ele vai conseguir melhorar a academia dele, porque um investimento, colocar um investimento maior. Então, eu acho que se você colocar na ponta do lápis, se você colocar no papel o quanto ele vai receber com 1, 2, 10, 20, 30 personagens, alunos de personal, ele realmente, acho que ele consegue enxergar a importância do personal que ele talvez não tenha enxergado até hoje. E aqui teve uma pergunta da Claudinha, que é: o personal consegue analisar a deficiência do aluno e trabalhar isso para melhorar? Sim, com certeza sim. Não tenha dúvida. Seja de jiu-jitsu, de yoga, o personal está ali, ele vai avaliar. Agora, obviamente, vai juntar qualidade técnica, vai juntar o cuidado com o aluno, a atenção dada para o aluno e a atenção do profissional naquele momento. Porque eu já vi também muita aula que o aluno está lá fazendo a posição e o professor está lá jogando joguinho, sei lá. Isso é verdade. Você precisa estar 100% focado e tem que estar realmente, tem que se doar para o aluno. Se você, é aquele negócio, se o aluno perceber que a aula de personal ela é pior do que a aula coletiva, esquece, Dani. Ela naturalmente, ela é 10 vezes melhor. Só que se o professor não conseguir dar essa devida atenção, ela vai se tornar pior. O investimento dele não vai valer para nada. Então, já que é um investimento, você tem que fazer por onde? Tem que fazer realmente valer a pena. A pessoa tem que querer. Tá respondendo a sua pergunta como final aí, a pessoa tem que querer. Se ela não quiser, ela não vai querer dar atenção, ela vai achar que é muito trabalho para ela fazer. Ela prefere ir lá dar aulinha para 10 pessoas e meia boca. Então, acho porque dar aula em grupo, Dani, é fácil. Se você chegar... É fácil dar uma aula normal em grupo. Porque eu acho que você tem que ter uma qualidade de aula em grupo também. Mas se você chegar, falar para o pessoal correr, mostrar uma posição e falar para o pessoal rolar, é a coisa mais fácil. Qualquer um pode dar uma aula em grupo. Exato. Agora, você dá uma aula diferenciada, você arrumar detalhes. Só que eu acho que a aula em grupo, você não consegue arrumar tantos detalhes que nem no personal. Então, você vê numa aula em grupo, você vê a carência de detalhes, né, que os alunos deixam de fazer, e você vê o quanto eles poderiam tá melhorando. Eu acho que o personal serve para suprir tudo isso. Então, tem muitos alunos que eu olho eles fazendo aula em grupo, no ato, eu já identifico que esse aluno precisa de uma aula de personal. E eu direciono ele para personal. Falo, faz uma aula de personal. Quando ele faz, ele vai ver que a posição que ele não está conseguindo fazer no coletivo, ele faz no personal, ele percebeu que o personal valeu muito a pena. Uma última pergunta que lançaram aqui, ó. Qual tipo de aluno é mais difícil? Personal, um aluno de competição, no caso de jiu-jitsu, ou infantil? Cara, vou te falar. Eu não tenho dificuldade com nenhum aluno, nenhum desses 3 tipos de aluno. Mas, realmente, o mais difícil é o competidor. Mas, sem a menor sombra de dúvida, é o competidor. E eu vou te falar, da aula infantil ela é muito difícil. Tá? Mas eu gosto muito. Eu tenho muita paciência. E aí, então, para mim, eu torno ela mais fácil. A aula de personal, para mim, ela é muito fácil, porque eu tenho todas as minhas aulas montadas, eu conheço muitos meus alunos, e eu me dedico muito a isso. Então, eu torno ela fácil também. Agora, a aula de competição, ela é muito difícil. Dani, pensa uma coisa, não adianta eu mostrar para o meu aluno o que é bom para mim. Eu preciso mostrar para o meu aluno o que é bom para ele. Né? Porque, imagina, eu mostro uma posição que eu tenho facilidade de fazer, ele chega no campeonato e não consegue fazer, não adianta nada. Então, a aula para o aluno competidor ela é mais difícil do que a para infantil e mais difícil do que o personal. Perfeito. Mas ela é gratificante também, ela pode até ser mais gratificante do que as outras duas. Eu acho que dentro dessa sua resposta, acho que pode entrar aí o perfil do profissional. Tem profissionais como você que vão se ajustar a qualquer um dos 3 aí. Sim, é que eu gosto muito de dar todas essas aulas, entendeu? E tem pessoas que vão se especializar em infantil, tipo, é uma pessoa que se dá muito bem, que tem paciência e tal. Tem pessoas que vão se especializar no personal e tem pessoas que vão se especializar na competição. Então pode ter esses perfis de profissionais também. Perfeito. Andrei, muito, 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 muito obrigado por ter aceitado aí esse bate-papo comigo. Obrigado por todos que tiveram aí, que de alguma forma
contribuíram aqui. E fica aí a dica, compartilha aí, curta, e espero que os profissionais em geral, os professores em geral possam ter resultados maiores. Acho que todo mundo cresce. Acho que o Andrei abrindo as portas aí, abrindo as portas de academias, interacademias, né? Fazer coisas entre as academias. Eu acho que isso é muito importante e acho que essa foi a lógica desse meu perfil, que é abrir um pouco de algo que estava muito restrito para um nicho específico e poder contribuir com outros nichos e fazer com que os profissionais realmente cheguem a um resultado muito mais expressivo. Dani, eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui. Você é uma pessoa muito querida, eu gosto muito de você. Você soma demais em tudo que você faz, é muito competente, é um profissional e é um grande amigo. Um prazerzaço para mim estar aqui com você, compartilhando, né, um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento. E eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente a pensar de forma diferente em relação ao personal. E aí, só que ela não serve, né? Eu acho que ela não serve para você resolver o problema. Então, eu acho que ela serve para alertar, né? E dar um start. E aí, eu acho que quem quiser ir a fundo realmente, você é mais qualificado que eu, né? Você estuda mais essa questão do personal do que eu. Então, eu acho que a pessoa conversar com você, tirar alguma dúvida, adentrar em algum assunto que a gente não falou aqui, eu acho que é fundamental. Né? E eu, inclusive, quero conversar mais sobre esse assunto com você de personal, porque você já abriu minha cabeça para várias outras coisas, né? Eu cada vez me empolgo mais e vou aumentar, só com essa nossa live eu já vou aumentar 10% o número de personal aqui da academia. Então, e detalhe, eu tenho uma reunião, domingo eu tenho uma reunião de professores, eu já vou na parte de personal, já vou tratar de forma diferente com os professores. Então, para mim, essa live já serviu para muita coisa. E eu tenho certeza que para o pessoal vai servir também. Sim, tudo que derem de sugestões, opiniões, isso agrega muito para eu poder gerar o conteúdo aqui. Tá? Legal, bacana. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo também, Dani. Pô, obrigado aí, obrigado de verdade. Estou louco para ir ser amassado por você, tá? Legal, vamos combinar. Deixa eu voltar, ficar um pouquinho mais tranquilo. Você vem treinar quando você quiser, que você está em casa aqui, você sabe disso. Tá bom. Super abraço, tá? Obrigado, Valeu. Galera. Abração. Valeu, pessoal. Obrigado.